Mais uma vez, a história se repete. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 30, mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga em nossas redes sociais, porque nelas postamos ali a agenda da semana e através da agenda da semana você pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo que disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, capítulo 30. Portanto, primeiro leia todo o capítulo 30 para depois você participar aí do estudo. E eu quero ler com vocês hoje três versículos, que é o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 22. Portanto, aliás, não vou ler só o versículo 22, não. Vou ler do versículo 22 até o versículo 24. Então, fique atento aí à leitura que diz: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Agora, versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Portanto, é necessário a gente perceber algumas coisas aqui. Nós falamos que a história se repete e há algumas coisas que deveriam ser positivas e não são, e outras coisas que são coisas negativas. O pessoal da batalha espiritual vai chamar essas repetições negativas de maldição hereditária, já o pessoal da teologia vai chamar isso de pecado imitado. Portanto, nós percebemos, precisamos fazer uma junção dessas expressões feitas pelo pessoal da batalha junto com o pessoal da teologia, para a gente poder entender melhor essa situação aonde vai tratar de repetição de histórias ao longo aí das famílias. Mas algo que a gente percebe aqui, e os autores que eu li, eles foram praticamente unânimes em seus apontamentos, trazendo aqui para o versículo 1 e 2, que é, é, Raquel vai pedir então filhos para Jacó, e Jacó reconhece que os filhos são dados por Deus, porém ele não tem o mesmo procedimento que seu pai. Se você for voltar aí lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 21, você vai perceber que quando Rebeca não conseguia ter filhos, Isaac foi lá e orou por ela. Ao invés de Jacó orar por Raquel, ele simplesmente falou: aí é com Deus. Então se vira lá com Deus. Portanto, algo que ele deveria ter aprendido com o pai dele, ele não aprende. Ele se vê na mesma situação, porém, por talvez não levar em consideração essa história, e talvez, certamente, o relacionamento dele com Deus não foi o mesmo relacionamento de Isaac com Deus, porque Isaac, desde novo, foi apresentado por Abraão a Deus, ali quando ele vai então oferecer ali o holocausto. Portanto, Isaac aprende muitas coisas com Abraão. E aí a gente vê na falha de Isaac essa não apresentação de Deus para os seus filhos, tanto Esaú quanto Jacó, né? Então Esaú, que tem esse comportamento, aquele comportamento que ele se casou com duas
mulheres hititas e depois casou lá com a filha de Ismael, portanto, tentando consertar as coisas, mas sem saber como. Então, faltou ali a orientação de Isaac desde o início, quando ele vai ali então em busca de uma esposa. E agora sim, Isaac acerta enviando Jacó para a casa de Labão, seu cunhado. é, então ele acerta por um lado, mas por outro lado ele não ensinou que Rebeca engravidou porque ele orou. E isso traz esse problema aqui para Jacó, onde ele se vê na situação, mas não sabe o que fazer. Deus se revelou para ele, como nós falamos ali atrás, no capítulo 28, quando ele vai ter ali aquele sonho, né? Que é um sonho, mas que tem muito parece uma visão, onde ele vê ali anjos subindo e descendo ali em Betel. Então, ali ele tem essa primeira experiência com Deus, mas ficou naquilo ali e os anos se passaram. A gente vai perceber aqui que já ainda nesse capítulo 30, a partir ali do versículo 25, né? Então, ao final ali, depois que Raquel dá à luz a José, aí agora já se passaram mais 7 anos. Então, passaram-se ao todo 14 anos e ele não entendeu essa experiência ali com Deus, porque ele trabalhou durante 7 anos para Labão. Depois de 7 anos, ele foi pedir então ali a Raquel, que era o fruto do seu trabalho, era a recompensa do seu trabalho, era o seu salário ali, seria a Raquel, mas Labão dá a ele Lia, e aí uma semana depois dá a ele Raquel, mas fala para ele trabalhar mais 7 anos. Então agora já está no final de 14 anos, e durante 14 anos, como que foi esse relacionamento de Jacó com o Senhor? Então ele entende que os filhos vêm de Deus, mas ele não faz nada, ele não pede, ele não se relaciona com Deus. Portanto, a gente percebe esse lado negativo de algo que ele deveria aprender e colocar em prática na vida dele, mas que ele não faz. Depois vão acontecer alguns eventos aqui, e eu quero destacar aqui quando a Raquel então vai e dá sua serva ali, a Bila, para que Jacó se relacionasse com ela, para que essa Bila desse filhos, e aí sim se repete a história, que é similar ali à de Sara, quando Sara dá Agar para Abraão, para que ela viesse a ter filhos. Portanto, mais uma vez a gente vê então a história se repetindo, e talvez Rebeca nem soubesse dessa 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 história, ou dentro desse período aí, né, de mais de 7 anos, porque aí sim, né, a gente sabe que já se passaram 7 anos. Jacó só vai ter a Raquel por esposa depois de 7 anos. Mas então você vê aí 4 gravidez ali de Lia, então muito provavelmente já se passaram certamente mais do que ele 10 anos. E, e aí então talvez Jacó, nesses 10 anos, compartilhou algumas histórias a respeito de Abraão. E talvez a Raquel se atentou a essa história de dar a serva, porque provavelmente era o costume da região. Quando a mulher não conseguia ter filhos, então através da serva dela, quando a serva dela desse um filho, o filho não era da serva, o filho pertencia a ela, e portanto ela vai fazer, a história vai se repetir. É, já citei aqui no passado, quando estava falando a respeito da postura de Jacó com relação a Abimeleque, tendo o mesmo tipo de comportamento que Abraão teve com Abimeleque. Citei ali Edmund Burke, um filósofo, um político e filósofo irlandês que viveu no século XVIII, que disse: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Portanto, é possível que eles não conhecessem a história, mas repetiam a história. Ou então a história lhes foi apresentada e eles pegaram e repetiram essa história. E daí então a gente percebe esse mesmo erro que Sara cometeu.
Depois, um pouco mais para frente, ali no versículo 14, vai falar, então, Gênesis 30, versículo 14, vai falar que durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Portanto, agora a gente vê o mesmo comportamento de Esaú vendendo o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Então, Esaú vendeu ali o seu direito de primogenitura e aí agora Raquel vende por mandrágoras. E qual que é o detalhe das mandrágoras? Havia ali então um pensamento do pessoal da época que mandrágoras eram afrodisíacos. Então, uma vez que ela consumisse essas mandrágoras, provavelmente ela iria engravidar. Então ela pensou: vou trocar uma noite aqui porque eu vou receber essas mandrágoras e aí eu vou usar essas mandrágoras, vou comer essas mandrágoras, vou me relacionar com Jacó, vou engravidar. Então ela está indo para esse lado místico das coisas por causa da região toda ali, que é uma região pagã. E a gente percebe então que um ditado popular, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, então ela come as mandrágoras, mas quem vai engravidar é Lia e vai dar mais 3 filhos para Jacó. Então, a história se repetindo mais uma vez. Mas, no final dessa história, que a gente lê ali a partir do versículo 22, e repare que nesse trecho do capítulo, do versículo 22 e versículo 23, Raquel então vai exaltar o nome do Senhor. Então fala lá no 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Olha Deus aí sendo citado a primeira vez. Deus ouviu o seu clamor. Olha Deus sendo citado a segunda vez. E a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus, olha Deus sendo citado aí de novo. Deus tirou de mim a minha humilhação. Portanto, a necessidade que tem de nós trazermos Deus para a nossa história. Quando ela trouxe Deus para a história dela, a situação dela reverteu, porque Deus que dá filhos. Isso já ficou notório lá no versículo 2, quando Jacó vai falar para ela que Deus que dá filho. Ele não tem a postura correta, que é orar por ela, mas à medida que a história vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, Deus vai entrando na história, porque muito provavelmente Raquel convida o Senhor e coloca a situação dela diante do Senhor, e daí ela dá então um nome para José, falando que o Senhor acrescentou, falando então que Deus tirou de mim a minha humilhação. Portanto, ela reconhece em José uma resposta de uma oração, uma resposta de uma intervenção divina na história dela, para nós trazermos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, nas situações em que temos vivido, quanto temos clamado ao Senhor por intervenção na nossa história. Precisamos ficar atento que é Deus que efetua em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai falar que é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Ele coloca o desejo no nosso coração e é Ele que realiza esse desejo que Ele colocou no nosso coração. Portanto, nós precisamos nos voltar para Deus. E sempre que nós percebermos essa ação divina nas nossas vidas, devemos ser gratos e demonstrarmos gratidão, ou seja, como fala tantas vezes na Bíblia, ações de graça, atitudes de quem é grato. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.